Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, estudos feitos por cientistas na Austrália, na França, Israel e Reino Unido mostram que as pessoas infectadas no ano passado pelo coronavírus e não vacinadas estão ainda menos protegidas contra a variante Delta do que contra as cepas anteriores. Os estudos mostram que as vacinas evitam casos graves da doença, mesmo com a variante Delta, que é 60% mais transmissível. O Japão decide excluir a presença de público nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O presidente do Haiti é assassinado, completando o vácuo de poder que já existia no país e reforçando a necessidade de intervenção da ONU. No Chile, uma mulher indígena é eleita para presidir a Assembleia Constituinte. Teremos o depoimento da jornalista Jocelyn Fernandes, da Rede Chilena contra a Violência contra as Mulheres, direto de Santiago. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. Estudo feito por cientistas australianos sobre a resposta imunológica à Covid revela que os anticorpos criados pelas pessoas contaminadas pelas primeiras cepas do coronavírus em 2020 não protegem contra 6 novas variantes. Feito com 233 pessoas ao longo de 7 meses, o estudo mostra que a imunidade depende da severidade da doença e da cepa, ou seja, quanto mais grave ficou a pessoa quando ficou doente, maior a sua imunidade. E também, se a cepa for mais atual, ela estará mais protegida contra as novas variantes. O estudo reforça a tese dos infectologistas, é o que eles vêm dizendo desde o início, que a imunidade só é garantida pela vacina, que a contaminação no ambiente, uma contaminação natural, não tem uma garantia de imunidade contra o coronavírus. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Sydney em parceria com outras instituições australianas e colaboradores internacionais e publicada nesta quinta-feira no jornal especializado PLOS Medicine. Outro estudo, publicado também na quinta-feira na Nature, feito em laboratório por cientistas franceses, mostra que pessoas infectadas antes pelo coronavírus ou que receberam apenas a primeira dose da vacina não estão protegidas contra as variantes Beta e Delta. A Beta é a que foi identificada primeiro na África do Sul e a Delta na Índia. A eficácia da primeira dose caiu para 10% em relação a essas duas variantes. Entretanto, depois da segunda dose, as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer atingem a mesma eficácia que com relação às cepas anteriores, chegando a 95% no caso da Pfizer. Esse estudo foi feito com 103 amostras de sangue de pessoas que tinham sido contaminadas com o coronavírus, mas não tinham sido vacinadas, e também com 59 amostras de sangue de pessoas que receberam a primeira e a segunda doses da AstraZeneca e da Pfizer. Estamos a 15 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio e o primeiro-ministro japonês declarou estado de emergência na região de Tóquio por causa do avanço da Covid. O quarto estado de emergência deve vigorar a partir de segunda até 22 de agosto e impõe restrições para conter o novo coronavírus. Entre elas, os restaurantes têm de parar de servir bebida alcoólica. Essa declaração vem no momento em que o Japão enfrenta um aumento nos casos de Covid. Só a capital, Tóquio, relatou hoje cerca de 900 novas infecções. Há, como eu disse, 2 semanas do início dos Jogos Olímpicos, que vão de 23 de julho a 8 de agosto. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciam que eles serão realizados sem público. Isso por causa do aumento de casos. O primeiro-ministro Yoshihide Suga decretou estado de emergência na cidade de Tóquio a partir desta segunda-feira, dia 19, até 22 de agosto. O público estrangeiro já havia sido excluído do evento em março, mas as autoridades japonesas haviam decidido permitir a presença dos japoneses, com até 50% de ocupação das arenas, chegando ao máximo de 10 mil pessoas. Com isso, a maior parte dos 3,5 milhões de ingressos vendidos continuava válida. As delegações já começaram a chegar para a Olimpíada, que vai agora do dia 23 de julho até 8 de agosto. Tanto o governo japonês quanto o Comitê Olímpico estavam sob pressão
pressão para rever a decisão de permitir público nas arenas. O número de casos novos de Covid no Japão saltou de 400 em meados de junho para quase 600. Isso por causa da variante Delta que se espalha pelo Japão e por boa parte da Ásia e da África também. E, aliás, também pelos Estados Unidos, Europa e está chegando aqui a América Latina, já foi identificada aqui no Brasil também. Nas eleições de domingo passado, em Tóquio, o Partido Liberal Democrata no governo e o aliado dele, o Komeito, venceram as eleições para a Assembleia Local de Tóquio, mas ficaram bem aquém do seu objetivo de obter maioria absoluta no parlamento local, e isso em parte por causa do descontentamento da população com a realização dos Jogos Olímpicos. Entre 60% e 80% dos japoneses, segundo duas pesquisas, são contra a realização dos Jogos, e vai ter eleição no Japão no dia 22 de outubro para a Câmara dos Deputados. Por causa da pandemia, a Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio da Austrália, que seria disputado em novembro. A etapa estava originalmente marcada para março e abriria a temporada 2021, mas foi transferida para novembro por causa da dificuldade de logística em meio à pandemia. Na Austrália, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Melbourne, previsto para 18 de novembro, foi cancelado. É o segundo ano consecutivo em que os australianos cancelam a prova da Fórmula 1. Também a prova do GP de motociclismo em Phillip Island, marcada para 24 de outubro, foi cancelada. De acordo com o governo do estado de Victoria, onde está a ilha de Phillip e também a cidade de Melbourne, a vacinação lenta e a decisão do governo federal de reduzir pela metade as entradas de viajantes na Austrália tornam impossível oferecer as garantias necessárias para a realização desses dois eventos. O presidente Joe Biden chegou perto, mas não conseguiu atingir a sua meta de aplicar ao menos uma dose da vacina em 70% dos americanos adultos até o dia 4 de julho, dia da independência americana. O índice ficou em 67%. Então Biden anunciou na terça-feira um esforço nacional para ampliar a vacinação diante da ameaça da variante Delta. Entre as iniciativas do governo estão enviar agentes de saúde de porta em porta, criar postos de vacinação nos locais de trabalho, nas empresas e pedir também aos empregadores para que paguem as horas em que os trabalhadores se ausentarem para ir se vacinar. Uma pesquisa divulgada justamente no 4 de julho pela ABC News e o Washington Post mostra que 3 em cada 10 adultos americanos não querem se vacinar. Então isso explica exatamente esse índice de 67% de pessoas vacinadas. 3 em cada 10 dá exatamente 33% de americanos adultos que não querem se vacinar. 73% dessas pessoas que não querem se vacinar dizem que as autoridades de saúde estão exagerando o risco da variante Delta e 79% acham que tem muito pouco risco de contrair o coronavírus. Uma pesquisa anterior da Gallup, em que 24% disseram que não se vacinariam, mostra que desse contingente 57% são republicanos, 55% são conservadores, 49% são brancos evangélicos e 47% são moradores da zona rural. Então são esses os públicos que realmente resistem mais à vacinação e que estão aí numa proporção bem maior do que na população americana de maneira geral. Sobre os motivos para não se vacinar, 23% disseram que é uma questão de segurança. Eles dizem assim: eu sei que a porcentagem de risco é pequena de danos colaterais, mas será que não sou eu que estou nessa pequena porcentagem? Isso foram declarações dadas em pesquisas de focus group. 20% acreditam que não ficarão gravemente doentes de Covid, 16% manifestaram receios porque as vacinas foram desenvolvidas e aprovadas depressa demais, aprovadas em caráter de emergência, e entre essas pessoas estão alguns profissionais de saúde que se recusam a se vacinar, mesmo no caso de um hospital do Texas e outros hospitais também que passaram a obrigar os seus funcionários a se vacinarem, teve pessoas que preferiram ser demitidas do que se vacinar. E 16% declaram uma oposição a vacinas em geral. Então é aquele grupo que realmente não gosta de nenhum tipo de vacina. Há também a resistência de algumas pessoas afrodescendentes que lembram aquela trágica experiência feita nos Estados Unidos, chamada de Estudo da Sífilis Não Tratada de Tuskegee,
que durou entre 1932 e 1972, em que os médicos davam placebo para pessoas negras para ver o que acontecia com a sífilis não tratada. E esses pacientes achavam que estavam sendo tratados de sífilis, eles foram enganados. E o Serviço de Saúde Pública e o CDC, que são os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estiveram envolvidos nesse terrível experimento. E justamente o CDC é o responsável aí pela vacinação nos Estados Unidos. Então, alguns negros dizem que também os médicos não acreditam quando eles descrevem os seus sintomas no consultório, não os ouvem, então por que eles deveriam confiar nas autoridades de saúde? A variante Delta também é motivo de preocupação no Reino Unido. Mas o governo decidiu seguir adiante com o plano de acabar com as restrições para conter a Covid-19 na Inglaterra. Com a mudança, distanciamento social e máscaras deixarão de ser medidas obrigatórias. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na segunda-feira a suspensão de todas as medidas de prevenção contra a Covid a partir do dia 19 de julho. A decisão foi criticada por especialistas por causa do aumento de 146% de novos casos de Covid no Reino Unido por causa da variante Delta. Pela primeira vez desde 1976, o número de mortes superou o número de nascimentos no Reino Unido em 2020 por causa da pandemia. O grupo fortemente armado invadiu a casa de Jovenel Moïse, em Porto Príncipe, por volta da 1 da manhã desta quarta-feira e matou o presidente a tiros. Primeira-dama Marise também foi baleada. O primeiro-ministro descreveu o ataque como um ato hediondo, desumano e bárbaro e declarou estado de sítio no Haiti. O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado na madrugada de quarta-feira por homens armados que invadiram a sua residência em Porto Príncipe. A primeira-dama, Martine Moïse, foi ferida no atentado e viajou para a Flórida, onde recebe tratamento. O primeiro-ministro em exercício, Claude Joseph, decretou lei marcial, estado de sítio e as Forças Armadas e a polícia assumiram o controle das ruas. Depois do terremoto de 2010, que eu cobri, a comunidade internacional doou 9 bilhões de dólares para a reconstrução do Haiti e a Venezuela ajudou com outros 2 bilhões de dólares em petróleo barato e empréstimos em dinheiro a juros baixos. Em 2011, o ex-cantor popular Michel Martelly foi eleito presidente e fez um governo desastroso, acusado de desviar parte do dinheiro doado para a reconstrução e foi processado por isso. Pois bem, o Martelly, por sua vez, apoiou a eleição do Jovenel Moïse em 2015. O Moïse era até então uma pessoa desconhecida, era um exportador de bananas, também acusado de desviar dinheiro emprestado pela Venezuela, enfrentava processos na justiça por isso. A eleição do Moïse em 2015 foi contestada na justiça, houve denúncias de fraudes e ele só pôde assumir 14 meses depois, em 2017, quando a justiça decidiu que foi uma eleição justa. Então, em outubro de 2016, era para ter sido eleito um novo parlamento, mas a eleição não aconteceu, exatamente porque o Moïse estava com seu mandato ainda em suspenso e havia protestos e boicotes da oposição que exigia a renúncia de Moïse. O parlamento foi então dissolvido em janeiro de 2017 e o Moïse passou a governar por decreto e ele assumiu também o controle sobre a justiça, interferiu sobre a justiça para evitar que os processos contra ele seguissem adiante e a Corte Suprema ficou sem presidente. No início deste ano, a oposição começou a pressionar o Moïse a realizar eleições presidenciais, disse que o mandato dele estava concluído, os 5 anos entre 2016 e 2021. Mas o Moïse argumentou que só assumiu em 2017 e, portanto, teria mais um ano para governar. Então houve protestos nas ruas por causa disso também. Conclusão, não há parlamento, a Corte Suprema está esvaziada e a legitimidade do presidente era contestada e agora ele foi assassinado. Bom, no meio desse vácuo de poder, antes mesmo do assassinato do Moïse, um ex-policial e chefe do crime organizado, Jimmy Cherizier, conhecido como Churrasco,
convocou a população para uma revolução no mês passado, dizendo: o dinheiro que está nos bancos e nas lojas é de vocês, vão lá e peguem. E muita gente fugiu de casa com medo de ser atacada por essa ordem do chefe do crime organizado. Essa mensagem de expropriar os ricos, ela foi usada pelo então presidente Jean-Bertrand Aristide, que era um ex-padre. Nos anos 90, ele distribuiu armas nas favelas de Porto Príncipe para a população expropriar os ricos. Ele foi derrubado, se exilou nos Estados Unidos, se reelegeu, foi derrubado de novo e por causa do caos que se seguiu e para desarmar as milícias nas favelas, foi que as Nações Unidas criaram a Missão de Paz, que foi comandada pelo Brasil. Essa missão que se instalou em 2004, eu fui lá ver o início da Missão de Paz em 2004 e ela se encerrou em 2017, sem que tenha de fato garantido a estabilização e a segurança no Haiti. Por isso eu acho que o Haiti não tem condições de sair dessa situação por si mesmo. Não tem um governo com legitimidade. O próprio primeiro-ministro interino, ele ia ser substituído. O Moïse já havia indicado um outro primeiro-ministro, um neurocirurgião desconhecido que ia entrar no lugar dele. Então, até mesmo a legitimidade desse primeiro-ministro interino, Claude Joseph, é colocada em dúvida. O nome do neurocirurgião é Ariel Henry. Bom, com isso tudo, a ONU precisa voltar para o Haiti, precisa reconstruir o Haiti, tanto a parte física do Haiti, quanto principalmente construir as instituições, que na verdade o país nunca teve. É um estado falido, que teve aquela ditadura de 3 décadas do Papa Doc, do Baby Doc, e depois esses governos desastrosos. Mais um detalhe sobre o Haiti: é o único país das Américas que não teve vacinação nenhuma, ou seja, o presidente Moïse estava tão preocupado com a própria sobrevivência e continuidade do seu mandato que não se preocupou nem em trazer vacinas para o Haiti, que poderia ter conseguido via COVAX. No Chile, a líder indígena Elisa Loncón foi eleita presidente da Assembleia Constituinte, que lá eles chamam de Convenção Constitucional. A Elisa Loncón é uma constituinte eleita pela lista independente e teve o voto de 96 dos 155 constituintes, incluindo os 17 indígenas que participam da Assembleia Constituinte. Os trabalhos começaram então no domingo com a eleição da Elisa Loncón, que além de ser da etnia Mapuche, é uma professora universitária e uma acadêmica respeitada e líder da comunidade indígena. No discurso dela, que foi em espanhol e na língua Mapuche, ela disse: "Sou grata pelo apoio das diferentes coalizões que depositaram sua confiança e sonhos nas mãos da nação Mapuche, que votaram por um Mapuche, por uma mulher, para mudar a história deste país." Depois viralizou uma imagem que parecia que, quando jovem, a Elisa Loncón estaria ao lado do então ditador Augusto Pinochet em 1989. Ela teve que sair e explicar que não era ela que estava naquela fotografia. E aí ela disse: "Essas práticas covardes de mentir e agredir aos que lutam serão erradicadas no novo Chile que nasce." Ela disse isso no Twitter. Bom, essa nova constituinte, essa nova constituição que será escrita, não se sabe ainda o quanto ela alterará as leis e as políticas públicas no Chile. O Chile é um país que, por um lado, muito bem sucedido na condução de sua política econômica, um país aberto para o mundo, que exporta bastante, que tem excelentes níveis, inclusive de longevidade, vários indicadores sociais muito positivos, graças justamente a boa condução da economia. No entanto, existe um contingente grande de chilenos descontente, como ficou claro nas manifestações de 2019. Existem problemas lá, como o sistema privado de aposentadoria, do qual muitas pessoas estão excluídas, muitas pessoas também não têm plano de saúde e muitas pessoas também têm dificuldade de pagar o ensino superior. Não existe ensino gratuito superior no Chile, mesmo nas universidades públicas. Existem bolsas de estudos para cerca de 50% daqueles que têm a renda mais baixa. Eu estive lá em 2017 cobrindo a eleição do Sebastián Piñera
Piñera, e agora em novembro tem novas eleições no Chile. Certamente as discussões na Constituinte terão um impacto também sobre essas eleições. Sebastián Piñera está com uma popularidade muito baixa. A gente ouve agora o depoimento da jornalista Jocelyn Fernández, da Rede Chilena contra a Violência contra as Mulheres, direto de Santiago. Eu sou Jocelyn Fernandes, jornalista da Rede Chilena contra a Violência às Mulheres. Bom, em primeiro lugar, a eleição de uma mulher mapuche para a presidência da Convenção Constitucional é muito simbólica. E é muito importante porque, historicamente, como disse Elisa Loncón em seu discurso, as mulheres mapuche e as mulheres dos povos originários em geral têm sido excluídas dos espaços de tomada de decisão e dos espaços de representação política no país. O povo mapuche, em particular, tem sofrido muitíssima violência por parte do Estado chileno. E por isso é uma reivindicação muito importante que hoje, no momento histórico para a democracia do país, esteja sendo liderado por uma mulher mapuche como Elisa Loncón, que além do mais é uma acadêmica muito destacada e ativista também pelos direitos dos povos originários, e do povo mapuche em particular. Além do simbolismo, é uma eleição que tem também uma consequência prática em termos políticos, porque significa que as ideias que Elisa Loncón representa estarão liderando o órgão constitucional junto com a vice-presidência de Jaime Vassa, que é um advogado constitucionalista da Frente Ampla, uma das coalizões de esquerda do país. Isso significa que o órgão constitucional estará liderado por ideias de transformação profunda, que estão à esquerda tanto do governo atual quanto da centro-esquerda, que governou desde o fim da ditadura militar em 1990 até a primeira eleição de Sebastián Piñera em 2010, e que representa e também canaliza o descontentamento, a rejeição e a raiva que explodiram no Chile em 18 de outubro de 2019, ou ao menos uma parte dessas distintas expressões que foram muito diversas. Na realidade, ainda está por se definir o quanto a convenção vai impactar sobre as políticas públicas, porque há muitas discussões a respeito do que pode ou não conter uma Constituição. Em paralelo, vai continuar funcionando o Congresso, votando os projetos de lei. Além disso, a Convenção Constitucional vai passar por 2 governos, por esse final do governo do Sebastián Piñera e o início do próximo governo. Então não está claro quais as mudanças que ela pode promover nas políticas econômicas, de saúde e de educação. Mas de acordo com as lideranças e a maioria desse órgão, há grandes expectativas de que se possam consagrar outros direitos sociais e direitos humanos. Por exemplo, em relação à educação e ao acesso à saúde pública, independentemente da renda dos cidadãos, fala-se também em substituir o atual Congresso, composto pela Câmara e pelo Senado, por um Congresso unicameral. A verdade é que é muito cedo para dizer que consequências terá a Convenção Constitucional, mas as possibilidades de mudanças profundas são bastante amplas. Por último, é bastante claro que terá impacto sobre as eleições para presidente e para o Congresso, porque a Convenção se instala no mesmo mês em que se realizarão as primárias presidenciais, e em seguida serão as eleições em novembro. Então, os ânimos políticos estão muito exaltados por isso. E os constituintes representam alianças e participam da campanha dos candidatos. Não há uma relação direta, mas o que for acontecendo na Convenção Constitucional, quais os temas que vão se posicionando, vai medindo a temperatura e marcando o panorama das eleições. Nesse sentido, acho que a Convenção vai favorecer as posições de esquerda porque os programas de governo dos candidatos de esquerda têm muito a ver com a chamada explosão social, a onda de revolta. Então, são anseios que eles vão tentar capitalizar na campanha presidencial e vão influir tanto nas primárias de 18 de junho quanto nas eleições de novembro, que definirão quem será o próximo presidente do país. Nessa quinta-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que condena com o máximo de firmeza a lei contra homossexuais, que entrou em vigor justamente nessa quinta-feira na Hungria, e denunciou a destruição da democracia e do Estado de Direito na Hungria. A resolução foi aprovada por 459 votos a 147 e 58 abstenções. Na véspera, na quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu o governo húngaro de que tinha que rever essa lei, caso contrário, ia enfrentar consequências legais no âmbito da União Europeia. O chefe de gabinete do presidente húngaro, Viktor Orbán, respondeu: os esforços de Bruxelas para nos fazer deixar entrar nas escolas e nas creches ativistas LGBTQ são em vão. Não pretendemos fazer isso. Fecha aspas. A lei foi aprovada no dia 15 e trata como crime a promoção da homossexualidade entre menores de idade, por exemplo, em programas de televisão e nas escolas também.
O presidente Joe Biden ordenou na segunda-feira o uso de todos os recursos para investigar o que foi considerado o maior ataque de ransomware que afetou ao menos 17 países. Ransomware é aquele ataque às redes de computadores em que exigem um pagamento de resgate para então enviar uma senha às vítimas para que elas possam reiniciar os seus computadores, destravar os seus computadores que são travados por vírus enviados pelos criminosos. O ataque foi atribuído à quadrilha cibernética russa Revil. Bom, o Revil está exigindo até $5 milhões de cada vítima, mas postou no seu site, na Dark Web, que é uma rede usada bastante por criminosos e grupos que são considerados radicais, uma oferta de destravar todas as redes atacadas em troca de um pagamento total de $70 milhões. O FBI disse que as vítimas eram tantas que não poderia tratar cada caso em particular. Você se lembra que na cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, o Joe Biden havia advertido que os Estados Unidos não tolerariam mais ataques cibernéticos partindo da Rússia. Mas os Estados Unidos são muito vulneráveis, porque são o país que mais utiliza a tecnologia da informação. Então, eles têm uma certa relutância em desencadear uma escalada numa guerra cibernética, na qual poderão ser os mais prejudicados. E falando dos Estados Unidos e em guerra, as tropas americanas continuaram sendo retiradas do Afeganistão e o Talibã ampliou o seu controle sobre o território do país. Ele já controla entre 1/3 e metade dos 421 distritos do Afeganistão. 130 desses distritos o Talibã passou a ocupar a partir de abril, quando os Estados Unidos anunciaram a retirada. Isso baixou o moral das tropas afegãs, que muitas vezes se entregam sem lutar. Existem vídeos do Talibã mostrando soldados afegãos aceitando dinheiro para voltar para casa de transporte público, ou seja, entregando as posições sem lutar, sem resistir. Mais de 300 militares afegãos passaram da província de Badakhshan, no norte, para dentro do território do Tajiquistão, que permitiu a entrada dos afegãos por razões humanitárias. O Tajiquistão então mobilizou 20 mil soldados extras para proteger a sua fronteira com o Afeganistão. Os Talibã nunca conseguiram ocupar essa área norte do Afeganistão. É a primeira vez. Quando os Talibã tomaram poder no Afeganistão em 1995, eles continuaram em guerra com a Aliança do Norte, que é formada em sua maioria pela etnia Tajik, sendo que os Talibãs são em sua maioria da etnia Pashtun. Eu estive lá no Afeganistão, nessas regiões mais ao norte, com o intérprete Pashtun, e tive que contratar um segundo intérprete Tajik, porque os Pashtun não falam a língua Tajik e vice-versa, são povos diferentes, e a Aliança do Norte era inimiga do Talibã. Pois bem, com a saída agora das forças americanas, o Talibã está pela primeira vez ocupando esses territórios do norte. Então os países que fazem fronteira ali com o Afeganistão ao norte, o Tajiquistão e o Uzbequistão, estão muito preocupados com essa escalada, e o presidente Vladimir Putin da Rússia conversou com os dois presidentes dos dois países e ofereceu ajuda para eles. Ou seja, toda essa situação reforça a posição do Vladimir Putin, inclusive como interlocutor do Joe Biden. A Comissão de Valores Mobiliários da China anunciou que vai fechar as brechas na legislação para impedir filiais de empresas chinesas de atuar nas bolsas de valores de outros países. A medida vai afetar gigantes da tecnologia chinesa como Alibaba e Tencent, que há 2 décadas captam recursos nas bolsas no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Depois do IPO da Didi, que é, digamos, a Uber chinesa, que fez um IPO em Nova York e conseguiu captar 4 bilhões e 400 milhões de dólares, a Agência Reguladora de Segurança Cibernética da China ordenou a retirada do aplicativo da Didi dos celulares do país. As ações da Didi caíram 25%. Todas essas medidas do governo chinês são parte da ofensiva contra as gigantes da tecnologia da China. O poder dessas grandes empresas, principalmente a Alibaba, tem incomodado o regime chinês.
E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Eu, Lourival Santana, vou tirar 2 semanas de férias e o CNN Mundo vai fazer uma pausa. A gente volta no dia 30 de julho aqui no podcast CNN Mundo. Obrigado pela sua companhia e até lá. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. E direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.